E aí, pessoal, questão de número 40 do capítulo 10 do Fundamentos de Física do Halliday. Nós temos quatro partículas iguais de massa de 1000 kg. Cada uma são colocadas nos vértices de um quadrado de 2 por 2 metros e mantida nestas configurações por quatro barras de massa desprezível, que formam os lados do quadrado. E aí nós temos três itens, né? No item A, nós temos o seguinte pedido. Qual é o momento de inércia deste corpo rígido em relação a um eixo que está no plano do quadrado e passa pelos pontos médios de dois lados opostos? Então, nós temos o seguinte. Nós temos aqui o nosso quadrado, a figura ela é simétrica, a distribuição também é uniforme. Então, é uma figura perfeita para a gente trabalhar com facilidade. Então, o eixo passa pelo plano do quadrado. Então, você tem aqui o plano da sua tela, é o plano do quadrado. Então, o eixo também está deitado junto com o quadrado no seu plano. E ele passa pelos pontos médios das hastes, né? Pelo menos de duas das hastes. Então, o quadrado gira em torno desse eixo, né? Preso pelos pontos médios ali, destacados na figura. Então, o quadrado gira em torno disso aí. Aí na letra A, nós temos a quantidade do momento de inércia total, vai ser a soma de cada momento de inércia de cada uma das quatro partículas, tendo em vista que as hastes são desprezíveis, então elas não vão contribuir significativamente para o momento de inércia desse corpo. Elas têm unicamente a função de manter a estrutura rígida. Então, nós temos o seguinte, que o momento de inércia total vai ser 4 vezes a massa vezes o raio ao quadrado. Por quê? Lembre-se que, pela definição, né, um objeto pontual é como uma partícula, que a gente pode considerá-la assim, já que o enunciado diz que é uma partícula, em comparação às dimensões da figura, é simplesmente a massa do objeto e a sua distância ao eixo de rotação ao quadrado. Então, nós temos, por exemplo, essa partícula tem uma massa meio quilo e está uma distância do eixo de rotação de 1 metro. Essa aqui é a mesma coisa. Meio quilo, distância de 1 metro. Meio quilo, distância de 1 metro. Meio quilo, distância de 1 metro. Então, não interfere a distância entre as duas partículas, né, na horizontal. A única coisa que você tem que levar em consideração é a distância dela até o eixo de rotação, independente de qual seja a posição da partícula ao longo da horizontal. Então, o momento de inércia de cada uma das partículas vai ser igual, por isso que está ali 4 vezes a massa vezes o raio ao quadrado. Então, substitui os valores e resolve. Então, nós temos um momento de inércia total de 2 kg vezes metro quadrado. Na letra B, ele pede o seguinte. O eixo de rotação ele vai passar agora pelo ponto médio de um dos lados e é perpendicular ao plano do quadrado. Então, ó, como a gente está vendo aqui o quadrado de cima, né, ou de baixo, né, independe da sua visão, a visão vai ser a mesma, se olha de cima de baixo, né, então você está olhando para o plano. Então, nesse caso, o eixo de rotação estaria saindo da tela do seu computador ou do celular, ou do seu tablet, ou da sua TV, se você estiver assistindo pela TV. Eu sei que tem pessoas que assistem pela TV essas aulas. Então, o eixo de rotação estaria saindo. E qual seria a posição dele aí? Em qualquer um dos pontos médios de qualquer uma das quatro hastes. O resultado final seria o mesmo, né? Pois é um objeto simétrico. Então, poderia ser o eixo de rotação poderia estar aqui nessa haste aqui, ou nessa, né? Desde que esteja no ponto médio e esteja perpendicular ao plano quadrado. A gente pode olhar essa figura de lado, como por exemplo assim, né? Então está aqui ela sendo vista de perfil e o eixo de rotação perpendicular ao plano do quadrado, né? E ela está ali entre as duas partículas ali no ponto médio da haste. Nesse caso, nós temos então o momento de inércia total, vai ser o momento de inércia de cada uma das partículas. Aqui eu vou chamar nessa situação as partículas que estão mais próximas do eixo de rotação de partícula 1 e 2. As outras duas vou chamar de partícula 3 e 4. Se você observar bem e botar para girar, eu deveria ter feito uma animaçãozinha para botar esse quadrado para girar, né?
para a galera visualizar melhor. Mas concorda comigo que quando começar a girar, a partícula 1 e 2 vão descrever uma circunferência de raio r igual a 1 metro. Então, o raio dessa circunferência, tanto para a partícula 1 quanto para a partícula 2, vai ser uma circunferência de raio de 1 metro, que é a metade do comprimento de uma haste que liga as duas partículas. Então, o momento de inércia dessa partícula e dessa serão semelhantes. Na verdade, serão iguais. Já essas duas partículas que estão mais distantes, elas irão descrever uma circunferência maior. Porra, sou muito ruim desenhando aí no computador. Irão descrever uma circunferência maior. De raio quanto? Não sei. Mas a gente sabe que o raio é esse aqui, ó. Essa linha amarela, que vai do eixo de rotação até a partícula. Terá o mesmo comprimento para essa partícula quanto para essa daqui, porque lembre-se, a figura é simétrica. Então, o que a gente precisa fazer é descobrir qual é esse raio, né? Essa distância que vai ser o raio descrito pela circunferência dessas duas partículas mais distantes. Aí a gente apela para a trigonometria, né? Que se você olhar, ó, o vértice se você olhar, temos um triângulo aqui, um triângulo retângulo, onde duas partículas participam do vértice e o outro vértice é o ponto onde se encontra o eixo de rotação. Então, a gente quer esse comprimento amarelo. Então, é a nossa hipotenusa, claramente, né? Se você observar, é a hipotenusa. Essa partícula aqui, ela está na posição do vértice onde está o nosso ângulo reto. Então, essa haste aqui é um cateto e essa outra haste aqui é o outro cateto. E a gente tem as dimensões do nosso quadrado. Então, é esse cateto aqui, né, onde está a nossa bolinha vermelha andando, possui um comprimento de 1 metro. E esse cateto possui um comprimento de 2 metros. Então, aplica Pitágoras, né? A hipotenusa é a raiz da soma dos quadrados dos catetos. Então, 2 metros ao quadrado mais 1 metro ao quadrado, raiz. Substitui, então, né? Vamos fazer as substituições. Como as duas primeiras partículas possuem momento de inércia parecido, né? Então, a gente escreve mr quadrado, né? O raio aqui vai ser o equivalente à metade da haste, né? E o d vai ser a haste completa, né? Que é esse lado aqui. Então, as duas partículas mais distantes, 3 e 4, md quadrado e md quadrado. São semelhantes, a gente pode somar os pares, né? Então, vai dar, esses dois aqui dá 2mr quadrado, esses dois aqui dá 2md quadrado. Aí, substitui. Nós temos 2 vezes a massa, meio quilo, vezes o raio, né? Que é 1 metro, né, que é a distância do eixo a qualquer partícula aqui, dessas duas aqui. E a outra parte, 2 vezes a massa, meio quilo, vezes D, né? E D é a nossa distância aqui em amarelo, né? Eu falei que era essa haste aqui, né? Na verdade, é a nossa distância aqui em amarelo, né? Que serve para as duas partículas mais distantes. Que é dada, né, por Pitágoras, né? A raiz da soma dos catetos ao quadrado é elevado ao quadrado. Então, a gente cancela a raiz e a potência, né? Então, fica só 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar 5, né? E aí, resolvendo tudo, nós temos que o momento de inércia total para essa situação é de 6 kg vezes metro quadrado. Na letra C, vamos apagar aqui essas linhas vermelhas para não nos atrapalhar. Na letra C, nós temos o eixo de rotação que passa por duas partículas diagonalmente opostas. Então, isso significa que o quadrado gira em torno dessas partículas. O que significa que essa partícula aqui, ó, essa aqui está fixa no eixo de rotação e essa aqui também está fixa no eixo de rotação. E essa partícula aqui descreve uma circunferência de raio R em torno do eixo e essa outra também descreve uma circunferência de raio R, né, em relação ao eixo de rotação. E aí, que distância é essa daqui, né? R e R, né? São iguais, né? Então, o nosso momento de inércia total
né, que é o somatório, as nossas duas partículas agora, que eu vou chamar essa daqui de 1 e essa aqui de 2, independe se eu quiser trocar, né, 1 e 2 para lá e 1 e 2 para cá, elas terão um momento de inércia zero, né? Então elas não vão contribuir, porque o momento de inércia depende da distância ao eixo de rotação. Como a distância delas ao eixo de rotação é zero, então I1 e I2 serão zero, sobrando somente I3 e I4, que eu vou chamar essa e essa partícula aqui, I3 e I4. E aí o que a gente precisa fazer é calcular essa distância. Se você olhar bem, né, é simetria, né? Se eu traçar uma linha reta aqui que vai até... Eita porra! Linha é uma bexiga. Que linha da bexiga de rim? Então, uma linha, foda-se, ela vai ficar assim. Então, essa linha aí, né, se você observar bem, ela é um triângulo retângulo também, né? Aonde essa haste aqui, ó, tem 1 metro, né? Segue aqui esse pontinho vermelho. Isso aqui tem 1 metro, né? E porque vai até o ponto médio. E essa aqui também tem uma altura de 1 metro. Então tem 1 metro por 1 metro. Mas a gente quer saber essa parte aqui, que é quem? A hipotenusa, né? Então a gente aplica de novo Pitágoras. Então nosso D vai ser raiz da soma dos catetos ao quadrado. 1 metro quadrado mais 1 metro quadrado. Então, ali, o nosso momento de inércia 1 é zero, o nosso momento de inércia 2 também é zero, sobra somente md quadrado mais md quadrado. Soma dá 2md quadrado e a gente substitui tudo. Então, nós temos 2 que multiplica meio quilo, vezes a distância elevado ao quadrado. A gente soma com essa raiz, porque está elevado ao quadrado, né? Então fica 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar 2, né? Então 2 vezes 2 vezes 0,5, que vai dar 2 quilos metro quadrado. Muito bem, pessoal, é isso aí essa questão. Apesar de ser de 2 estrelas, acho que ser a questão 40, não é tão complexa assim. É mais uma questão de analisar a geometria do objeto, né? E ter essa noção do que cada item pede sobre a relação de por onde o eixo de rotação dessa figura está passando. Curtam, compartilhem. Se você é novo aqui, se inscreva no canal. Como sempre, dúvida, críticas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.